Aqui. Estamos chegando na casa da Rebeca, do Wilson, para fazer uma surpresa para eles. Tá? Mas sempre que a gente não vê eles. Segura aí. Cachorro. Pare. Assustou nada! Wilson! Vem aqui no abraço, Wilson. Tudo bem? Oi, Rebeca. Dá um abraço. Esse Esse é do Wilson! Estou com saudade. Era pra gente ter ido lá. Era pra gente ter ido lá em Santa Felicidade, mas não deu. É verdade. Aí nós íamos hoje lá pra Santa Felicidade E a gente encontrar ficou vocês. sabendo que vocês estão pra cá. Falei, que bom, mais pertinho, É, né? sorte que ela entrou em contato com a mãe de vocês, ela falou que vocês mudaram pra cá. Né? Daí ficou mais pertinho. Aí nós só viemos trazer um agradinho pra vocês. Saudades. Logo a cara da gosta que era, né? Aí assim, Né? vocês chegaram a assistir a célula quando nós fizemos a visita para os juniores? Tem algumas que não. É, né? Mas essa que nós fizemos a visita para os juniores, vocês chegaram a ver, não? Acho que não. Não? Vou mandar o link pra mãe mostrar pra vocês. Tá. Então Ela assim, falou que às vezes é difícil mesmo pra vocês verem. Vocês estão com Wi-Fi em casa ou não? Estão com Wi-Fi não? internet. Não, né? É internet, é só que você põe, usa, né? Às vezes é difícil mesmo. Daí assim, ó, todos os que estão visitando, que a gente está visitando, está deixando um recadinho para os juniores, né? Desse tempo que está passando, está deixando um recadinho, está com saudade, quer que acabe logo. E agora é a vez de vocês. Vai lá, Wilson. Deixa um recadinho para os juniores. Fala que você não gosta dos juniores, que você não vê, você tá muito bom ficar em casa, trancado. Ah, não, né? Não gosto. Então eu só falei para eles, se tá com saudade ou não, quer que acabe logo, pra gente estar junto. Só manda um oi lá para eles então. Oi, pessoal. Não sei. Vem aqui, Rebeca, vem aqui, vem Olha lá, a aqui. Rebeca é Vem mais... aqui, a Rebeca é mais... Rebeca é igual eu, né, Rebeca? Vai lá, Rebeca. Rebeca dá aquele grito, Rebeca, que você dá quando a gente tá brincando. Isso, dá um brinquedo que deu aqui agora. Que É. Dá um recadinho pra eles lá, Rebeca. Todos os juniores estão vendo vocês. Tá, pode mandar. Nós vamos colocar no YouTube pra eles. O recadinho, manda lá. Eu queria dizer um oi pra vocês e que eu tô com muita saudade. Quero que esse corona passe logo pra ver vocês. E agora você, vem aqui, vem aqui. Dá um oi lá pro pessoal. Fala, eu em breve estarei aí com vocês. Fale pra eles. Aqui, ó. Eu em breve estarei aí com vocês. Muito forte que ela é. Tá bom? Então, mande um beijo pra eles lá. Estão com saudades. Daqui a pouco tamo junto. Tá bom? Dá um tchau lá, Rebeca. Dá um tchau lá, Will. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Tum 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 tum. 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 Nossa, Vitória, o que aconteceu? Sofri um acidente. Sério, Vi? Ai, pai! Dói? Claro que dói, tia! Ai, meu Deus, o que a gente pode fazer pra te ajudar? Agora eu vou me arrepender, pedir perdão pra Deus e nunca mais fazer isso. Vamos fazer isso agora? Vamos. Agora aprendi a lição. Pecado só por acidente. Oi pessoal, só para complementar o recadinho, a interpretação que a gente fez, é que assim, durante a nossa caminhada muitas coisas vão tirar a nossa atenção, vão querer tirar a nossa atenção mais do que a Deus.
Então a gente vai receber muitas ofertas. Isso não quer dizer que você não pode jogar videogame, que você não pode assistir televisão, que você não pode ouvir música, que você não pode ter um celular, né? Tudo isso pode. Só que nós temos que ter a noção, nós temos que ter o entendimento que tem que ter um tempo para tudo. Tudo o que é demais, né? Ele vai te afastar de Deus. Então é esse o recado que a gente quis transmitir, tá? Que o pecado ele tem que ser por acidente. Então tudo que é demais nos afasta de Deus, tá ok? Então, pecado Só por acidente. Coitado do meu nariz. Beijo! Depois da apresentação, vamos cantar uma canção? Vem com a gente! Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus.
Oi pessoal, paz seja convosco, só pros bonitos. Amém. Amém, 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 né? Glória a Deus, mais um sábado juntos, né? Mais um dia juntos pra gente compartilhar rapidinho, né? Vocês perceberam que a semana foi, vamos dizer assim, bem produtiva, né? Nós fizemos visita, né? Nós fizemos 2 visitas, tinha um pessoalzinho aí que a gente não tinha conseguido visitar e a gente foi, né? E o bom é que eles estavam longe, agora eles estão pertinho, né? Verdade. Estão pertinho aqui o Wilson, Wilson, a Rebeca e Dara. a Dara. Eles estão pertinho, eles voltaram, eles estavam lá em Santa Felicidade e voltaram aqui pro Portão, né? Estão pertinho. E a gente foi fazer uma visitinha também pra mais nova juniorzinha, futura, né? Que é a... Dara. Não, Elisa? A Elisa. A Elisa. A Elisa. Aí a fatinha Fofa, dela, a ai. Elisa. A Elisa, apertaram ela, Espremião. né? Colocaram lacinho. Né? Mas benção, né? E vocês viram que a Dara vai ser benção na mão de Deus, hein? Dara, Toda, que linda, toda tititi. toda desenvolta, toda, né? Mas vamos lá, graças a Deus. E a encenação que a gente fez aqui é mais para entenderem, né? Para entender. Depois aqui a gente vai tá explicando o porquê da encenação. A gente colocou algumas coisas ali para que a linguagem entre nós, entre os juniores, ela fique mais clara, né? Então por isso que a gente colocou ali alguns objetos, né? Alguns livros, algumas coisinhas, uns brinquedos e tal, para ficar mais claro para vocês, tá ok? Então partiu, vamos lá. Culto de Santa Ceia. Quem que foi o pregador? Você vai. Vamos devagar. Devagar. Tema: Arrependimento. o pastor fez comparação do quê? Pecado e a lepra. Pecado e a lepra. E o texto? Lucas João Lucas não. Lucas 5, 12 12 a 16. Né? Então foi lá a cura do leproso, o Sermão da Montanha, o início, né, do ministério de Jesus. Né? Jesus, como todos, né? Jesus santo, Jesus filho de Deus, mas ele era humano, ele estava aprendendo a lidar com as situações. Né? Jesus estava aprendendo a lidar com todas aquelas situações. Jesus precisava estar diante do Pai, orando, buscando, pedindo a direção de Deus, para que ele pudesse levar a palavra para o povo, para que ele pudesse fazer os milagres no meio do povo, e é o que a gente vai ver agora, né? Então, aí o pastor pegou, fazendo esse paralelo, o pastor pegou, fazendo comparação entre o pecado e a lepra e o pecado, né? O que é a lepra? Todo mundo entendeu o que era a lepra? A lepra é uma doença, tá? Mas vocês entenderam a explicação? O que é a lepra? A lepra é uma doença, né? Ela começa superficial, aí ela vai se aprofundando, né? E vai comendo. Então vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar assim, uma fruta. Uma fruta bonita, a maçã, né? Aí quando você deixa a maçã, você tira ela e deixa, o que vai acontecendo? Se você não come, né? Ela vai apodrecendo. Vai apodrecendo, né? Então, e é Tem bonito. fungo primeiro, né? Ela tem aquele fungo, aquela barbinha, né? E depois ela apodrece, ela seca e morre até sementes. Ô pai, uma vez eu tava na escola e a professora ela fez um experimento que era pra todo mundo levar um pedaço de qualquer alimento. E daí era pra, tipo, sei lá, eles Acompanhando a formando- decomposição. Isso. Daí teve uma vez que ela falou que um aluno trouxe um queijo, tipo uma barra de queijo assim, Uhum. ó. E daí ela foi acompanhando sozinha e demorou 2 anos pra desaparecer. Puxa, Esse fedor também. Então, eu já mas- tinha comido a metade do que decompõe. mas só um exemplo, né? Um exemplo que a gente deu aqui pra gente entender bem. Então, a maçã, por exemplo. Então, você imagine a lepra na pele de uma pessoa. E a Bíblia diz que aquele homem, ele estava com o corpo todo cheio de feridas, a lepra, né? E ele não podia, naquela época, ele não podia se socializar, não podia ficar junto, ele era afastado, tinha que viver até os últimos dias dele numa caverna, né? Não podia estar com a família, não podia estar com pessoas
né, que não tinham a doença porque era transmissível. E o que acontecia? Eles afastavam, né? Então tinha os sacerdotes da época lá que diziam, né, vamos dizer assim, davam um veredito: não, você só falta assinar o teu atestado de óbito, você está morto, então vá, né? Aí o que aconteceu, né? Então vamos voltar um pouquinho no Velho Testamento. O pastor fez três pontuações, né, da comparação do pecado e da lepra. Então a lepra e o pecado agem da mesma forma. Começam de maneira superficial, assim, né? E daí ela se torna profunda e leva à morte. A morte espiritual. Leva à morte, ao afastamento de Deus. O que a gente fala sempre sobre o pecado? O que é o pecado na nossa vida? Tudo aquilo que afasta a gente de Deus. Tudo que nos afasta de Deus. A gente tem falado bastante isso, né? Então, no Antigo Testamento, o pastor colocou lá, ó, 3 sinais da ira de Deus sobre a pessoa, naquela época, no Velho Testamento. Aí ele colocou lá rebelião, a mentira e o orgulho. Aí ele colocou rebelião. Miriam se rebelou contra o seu irmão, ele que era o líder. Moisés era o líder. E ela falou dele pelas costas. Ah, mas o Moisés não ouviu. Não precisa. O líder escolhido de Deus, O né? líder escolhido pelas mãos de Deus, né? Falou de Moisés. Ah, mas o Moisés não ouviu. Mas Deus ouviu, né? Então, a rebelião, ela foi contra o líder. Um líder escolhido por Deus. Ela foi contra ele. E ele andando correto, certinho nos caminhos de Deus. Deus colocando ele ali como aprovado. Segundo, a mentira, né? Geazi mentiu para Eliseu. E a lepra de Naamã passou para Geazi. A mentira. Né? E o terceiro, o orgulho. O pastor usou o exemplo do rei Uzias. Ficou leproso inteiro. Então, esses eram 3 sinais no Velho Testamento: a rebelião, a mentira e o orgulho. Beleza? Então, nós já vamos lá. Hoje, nós vivemos debaixo da graça. Amém? O que é graça? Favor imerecido. Jesus já fez por nós. Jesus já pagou o preço por nós. Então, hoje nós estamos debaixo da graça. Aí, a palavra diz assim: uma vez salvo, sempre salvo. Mas você pecou, vá e não peque mais. Se arrependa e não peque mais. Uma vez salvo, uma vez reconhecendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador, tendo o Espírito Santo em nós, você já aceitou, você já está salvo. Mas você não pode viver no pecado. Vá e não peques mais. Então vamos lá. Vamos para os pontos rapidinho que o pastor colocou. O pecado é profundo. Ó, o pecado é como a lepra. Ele começa superficial e vai ao mais profundo da nossa mente até chegar ao nosso coração. O pecado, ele começa na mente. De que forma? Né? No que nós ouvimos, no que nós falamos, no que nós olhamos, no que nós participamos. Ele vai para a mente e da mente vai para o coração. E a palavra diz que o coração é da onde procedem as saídas da vida. Então, ó, aí o pastor colocou lá, Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O rei Davi falando, temos que guardar a palavra de Deus para não pecar contra ele. Para que o pecado não entre na nossa mente, muito menos no nosso coração. Porque se entrar na nossa mente e for para o nosso coração, nós vamos participar do pecado. Nós vamos executar o pecado. Nós vamos ser participantes. Né? Provérbios 23:7 diz assim: assim como o homem pensa, ele é. Se eu penso que eu sou santo, eu tenho essa certeza em Jesus, eu vou buscar tudo que é santo. Ah, eu vou para a auréola. Não. Santo quer dizer separado do pecado. Se você é separado do pecado, você está separado para quem? Está separado para Deus. Né? Então, o pecado é profundo, né? Como a lepra. Ela começa superficial
e ela se aprofunda se não for tratada. Hoje existem tratamentos, né? Então, só um exemplo. Segundo, o pecado separa. O pecado separa. A lepra separa. A gente não falou do leproso? O que acontecia? O sacerdote pegava e separava ele, né, da sociedade. A lepra separa, o pecado também separa, né? O pecado nos separa da igreja, do pastor, dos irmãos, da célula, dos líderes, da comunhão. Quando você está em pecado, para que a igreja? Não te interessa a igreja, não nos interessa a igreja. A gente perde até a vontade de estar juntos uns com os outros. Sem graça. A igreja fica sem graça, por quê? Orar fica chato, a palavra é ruim. Não existe arrependimento, né? Não existe arrependimento. E, até aqui, ó, o pastor colocou, né? Se você não sente nada, após pecar, tem alguma coisa de errado. O pecado na vida do cristão, do crente, tem que ser como a encenação que a gente fez. Tem que ser um acidente. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente, não pode ser uma prática diária, né? Ah, vou pecar porque Jesus me perdoa, vou pecar porque Jesus me perdoa, vou pecar porque Jesus me perdoa. Vai perdoar. Com o pecado, tem que ficar envergonhado com o pecado. Não pode, porque não dá nada, Jesus perdoa. O pastor falou, nós somos o que do Espírito Santo? Templo, nós somos morada, nós somos a casa do Espírito Santo. Nós não somos o hotel do Espírito Santo, nós não somos a pensão do Espírito Santo. Que ele vem, dá uma passadinha e nós somos morada do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos constrange em amor. A Vitória fez alguma coisa de errado, o Espírito Santo cheio de Vitória, tá errado. Ela se sente mal, ela se sente triste, ela se sente, né, ruimzinha. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. É que o Espírito Santo está ali alertando, mas tem que ter uma ação também para isso, né? Quando acontece, pecou, pede perdão a Deus, ora, tem que tomar uma ação, por exemplo, não fazer mais, né? Se precisa pedir perdão para alguém, se precisa fazer algo, vai para corrigir e não faz mais, tá ok? Tem que fugir, na verdade, do pecado, né? Fugir do pecado, né? Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao pecado, ele fugirá de vós, né? Então, o pecado nos separa da igreja, do pastor, dos irmãos, da célula, dos líderes. Ficamos doentes. A pessoa fica doente e não pede ajuda, porque ela fica fraca, né? Ela fica fraca. Está separada, ela se enfraquece. Se nós estamos juntos como corpo, se você está triste, está necessitado, você pede ajuda em oração. As pessoas vão estar orando, intercedendo por você, vão estar te ajudando, né? Então, a igreja é corpo. Isaías 59, 1 ao 3. Ó, a separação entre Deus e o homem. O pecado causa separação entre Deus e o homem. Está lá em Isaías 59, do verso 1 ao verso 3. O pecado causa separação entre Deus e o homem, né? Então não vamos deixar que o pecado nos separe de Deus. Amém? Terceiro, o pecado insensibiliza. O que é insensibiliza? É você estar insensível, né? Você já não sente mais o Espírito Santo te constrangendo em amor, falando, Vitória, vem para Vitória, você errou, Vitória. Dorival, você errou, pedir perdão, tem que corrigir e não pode pecar mais, Dorival. Tem uma sensibilidade, é a mesma coisa que dá um beliscão aqui na Vitória. Sentiu? Sentiu? Tá sensível, viu? Mas o Espírito Santo não dá beliscão, viu? Não, faz não. O Espírito Santo não dá beliscão, o Espírito Santo, ele fala no ouvido, fala no coração, a gente entende. Mas para isso, a gente tem que estar em comunhão com Deus. Vamos lá de novo. Nossas primícias, o TSD, nossa oração, a leitura da palavra, tá? Olha, e detalhe, quem peca
não sente mais medo, não sente receio, não sente temor de Deus, não se arrepende, Não se envergonha. não se envergonha, né? Então veja como é sério. Então você fica insensível. Então você pecou, você não está nem percebendo, mas você está pecando, É né? natural já, né? Já se torna natural, infelizmente, né? E uma simples desobediência ao pai e à mãe é pecado. Daí pra frente, né? Então vamos lá. Como a gente falou, nós somos morada de Deus, nós somos morada do Espírito Santo, né? Deus, eu não gosto de viver numa casa bagunçada. Alguém gosta de uma casa suja? Então, pecado é lepra, é doença, uma casa doente, uma casa suja, né? Então, eu não gosto de viver numa casa bagunçada. O Espírito Santo da mesma forma. Quarto, pecado deixa deformações. A lepra, quando ela começa um certo estágio, ela começa a atrofiar todos os membros. Então, as mãos que a gente tinha assim, começa a ficar assim, começa a encolher, então, imagina. O pastor usou assim: o pecado deixa deformações no nosso caráter. O que é o caráter? Né? O que é o caráter? São... Deixa eu fugir a palavra agora. São... Fugiu agora. São traços da nossa identidade. São características. Lembrei? Características da nossa identidade em Cristo. Não está escrito aqui. Tá? No nosso caráter. É a nossa identidade, as nossas características. Você tem característica do teu pai, da tua mãe, não tem? Pode ser física, né? As pessoas dizem que os meus filhos são muito parecidos comigo. Ana Clara, Luan, falam que eles são muito parecidos comigo. E eles falam assim: nossa, Ana Clara, como você é linda, Ana Clara. Você é a cara do teu pai. Você é a cara do teu pai. Aleluia. Por isso que quando ele fala que ele é bonito, eu não contrario. Porque eu sou igual a ele. Isso aí, irmão. Então são características físicas, né? Características físicas, né? E características pessoais, né? Que a gente tem, o ensinamento que eu e a Rosilda damos para a Ana Clara, que os pais da Vitória dão para ela, que até nós damos para a Vitória, né? Tá enrolada na blusa dela. Então, é a identidade de Cristo em nós, né? O pecado deixa deformações no nosso caráter. De que forma? Deus é mentiroso? Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo falam palavrão? Não. Pegam o que não é deles? Não. Tem problema de comportamento? Não. Entendeu o que eu quis dizer? Entenderam? O que acontece? Tira a nossa identidade, mexe no nosso caráter. O pecado deixa deformação no nosso caráter. E nós não vamos ter vergonha mais de mentir, de falar palavrão, né? Independente na frente de quem for, dentro da igreja, fora da igreja, em casa, na escola, e às vezes até pior. Em casa a gente é um, na escola a gente é outro, E na igreja é outro. Não é duas caras, três caras. Misericórdia. Então, já imaginou? Mentir, palavrão, pegar o que não é nosso, dar problemas de comportamento para os pais, para o pai, para a mãe, né? Isso está mexendo com o caráter, tirando toda a nossa identidade de Cristo. Então, o pecado deixa deformações. Quinto, o pecado contamina. Aí tem o pastor usa um termo assim que usam no mundo, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és, né? Aí, ó, 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Você aprende na igreja santidade, em casa santidade. Você está na escola, você tem que buscar santidade, tem que estar em santidade. E até
Nós não temos que ter inimizade com as pessoas. Não. A gente tem que amar as pessoas. A gente não pode amar os pecados que elas carregam, as atitudes que elas têm. Então, muitas vezes, até nos nossos amigos que falam palavrão, que arrumam confusão, né? Que arrumam um problema, a gente tem que se afastar. Você vai amar ele. Você vai fazer como Jesus fez. Quando o leproso chegou até Jesus, né? O que Jesus fez para curar ele? O que Jesus fez com o leproso? Abraçou. Ele abraçou o leproso. Ele não se importou com a doença, com a lepra. Ele não se importou, ele abraçou. O leproso falou: Jesus, se quiser, né, me curar, você pode, eu creio. Ele se prostrou e disse que ele creu que Jesus podia curar. Jesus falou assim: então vem cá, eu quero. Instantaneamente ele ficou curado. É da mesma forma. Nós devemos amar os nossos amigos que não conhecem a Jesus, que não conhecem a palavra. Nós devemos falar para os nossos amigos de Jesus, do amor de Jesus, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer na nossa família. Nós devemos amar eles. Mas não podemos amar os pecados, nós não podemos concordar com os pecados que eles cometem. E não precisa conviver com a pessoa, né? E você tá ali, se você não estiver firme na palavra, você se corrompe. Você tem que estar firme em jejum, em oração e ter sabedoria em palavra para você poder combater. Porque se eles perguntam, né? Eles vão perguntar. Eles vão querer saber até o último, mas você tem que estar firme. E se você não estiver firme, você acaba, em vez de trazer eles, você acaba ficando junto com ele, fazendo as mesmas coisas que eles fazem, né? Então, ó, só pra gente complementar, 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí a continuação, ó. Vigiai e não pequem. Nós temos que estar vigilantes para não pecar. O que é estar vigilante? Vigilante? Você ficar de vigia, o que é? Você sabe dizer? Não sei o que é. Não sabe ficar? Sabe o que é, Ana Clara? Ficar vigilante? Ficar de vigia? Você Tá? Você Tá ligado. Você estar atento, Tá atento. estar ligado, estar concentrado. Porque tem no quartel, né? No quartel, por exemplo, do exército, da polícia, vai ficar de vigia. Ou você vai ficar de vigia por aniversário. Tem uma surpresa preparada aqui, e aí você vai ficar de vigia esperando o aniversariante. Né? Quando o aniversariante aparecer, você vai, tá chegando, para que todo mundo se prepare e faz surpresa, então, né? Mais ou menos assim. Então, vigiai e não pequem. Por que é vigiar? Você ficar atento, você ficar esperto, você ficar alerta, você ficar ligado, né? Acordado. E isso tudo em Jesus. Vigiai e não pequem. Aí o pastor falou lá, o pecado nos deixa feio. O pecado deixa as pessoas tristes, deixa elas tristes, deixam elas amarguradas, deixam elas ranzinhas, deixam elas bravas, né? Então o pecado deixa feio. Mas o arrependimento nos deixa bonito. Nos deixa Igual eu, né? igual a você, exatamente. O arrependimento nos deixa bonitos. O pecado nos esconde. Nos esconde por quê? Porque ele nos afasta de Deus, vai nos afastar da igreja, vai nos afastar dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos verdadeiros amigos. Okay? Sexto, o pecado deixa a pessoa impura. Né? Ser impuro, não estar limpo para Deus. Quando nós oramos, nós pedimos. Estar sujo, né? Pecado suja. Pecado é sujo. Pecado é do diabo. Pecado é sujo. Ele nos separa de Deus. Nós ficamos impuros. Por isso, joelho no chão, Papai do céu, me perdoe pelos meus pecados, pelos meus erros. Né? Por tudo. Lembra. Né? Sétimo e último. O pecado mata. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor.
pecado mata, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Para fechar, como que o leproso se apresentou para Jesus? Tá, mas como que ele, quando ele foi pedir para Jesus curar ele? Arrependido. Ele se prostrou, né? Se prostrou, sinal de arrependimento. No nosso caso aqui, comparando o pecado, né, com a lepra. Ele se prostrou diante de Jesus. Se prostrou e ele pediu. Ele usou a sua língua, suas palavras. Ele pediu. Falou com Jesus. E o que Jesus respondeu para ele? Sim, eu quero. E abraçou. O arrependimento nos traz vida. Nos traz a cura do pecado. Amém? Amém. Então, ó, veja a comparação, né? Nós devemos amar, a palavra diz que nós devemos amar o pecador e não o pecado. Nós devemos amar a todos e orar por todos. Devemos amar o pecador, mas não ao pecado. Nós vamos amar, nós vamos falar de Jesus, nós vamos mostrar Jesus através do nosso testemunho. Aí, se ele não quiser, aí já não é problema nosso, infelizmente. Nós fizemos o nosso papel, né? Então, testemunho, muito importante, orar pelos nossos amigos, né? E o Espírito Santo que habita em nós, a Bíblia diz assim, que ele está aqui para nos ajudar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Mas quem tem que fazer é o Espírito Santo? É o Espírito Santo que tem que fazer? Ou somos nós? Somos nós que temos que fazer, né? A palavra é bem clara. Jesus nos deixou, Deus nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos confortar, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos guiar. Mas quem tem que fazer somos nós. Nós temos que levar a palavra, nós temos que orar, nós temos que dar o testemunho, nós temos que fazer a ação. Nós somos o canal, né? Nós somos o canal da bênção, ok? Então, fica aí a dica, né? Encerrando aqui o nosso compartilhamento. Pecado, never, never. Nada de ser leproso, gente, pelo amor do Senhor. Não queremos ser leproso. Queremos estar limpo. Limpos, purificados para Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Ana Clara vai orar, encerrando, agradecendo e nos despedindo. Daí depois tem um recadinho bem rapidinho. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado por mais um sonho, pela oportunidade de fazer, Pai. Muito obrigada pela palavra de domingo, que nós possamos guardar no coração, que nós vamos estar para um ouvido certo e outro, nós possamos voltar em prática. Cuida de cada de nós que está em casa, cuida deles onde eles estiverem, cuida de nós também. Nós possamos fazer mais células e que possamos voltar para a Amém. Glória a Deus. Então não esquece, pessoal, culto ainda já está presencial para quem pode ir. Pega o pai e a mãe pelo braço, vai ao culto, vai lá com a gente compartilhar. A gente já está vendo alguns juniores presentes. Pega o pai pega o pai, a mãe pela mão, né? Vamos lá. Quem não puder ainda acompanha pelas lives, né? A live do pastor na terça-feira, 21 horas. Né? A partir de domingo agora começa a campanha, vai ter a oração das 22h30, não é 23 horas mais, né? E domingo, culto, né? Às 18h30. Então vamos lá, gente, vamos estar junto e a gente continua falando para vocês. Tem o WhatsApp dos pais, tem o WhatsApp dos juniores, aqueles que estão precisando de oração, precisando de um compartilhamento. Vem, compartilha com a gente, fala com a gente, tá bom? Então que Deus continue abençoando você, a sua casa, a nossa família. Amém. Logo, logo estaremos juntos. Amém? Paz seja convosco. Amém. Beijo. Saudades. Tem uma aqui, ó.
tem uma piada aqui que a gente falou e daí... Fala aí, Vitória. Por que a vaca pediu um rádio de presente? É pra responder? Posso responder? É pra Pode responder? responder? 2, 3 e... Pra escutar Música! Misericórdia. Essa foi pra fechar. Essa foi pra fechar. Foi uma das células que a gente fez, as pegadinhas.